Olá, turma. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. Continuação do capítulo 11, Temor. Nunca temas nada, mesmo que te sintas fraco e talvez inútil, as energias te chegarão provenientes daquele a quem elegeste como teu Senhor. Quando perceberes que te perseguem em razão da tua especial conduta, não temas ameaças, porque o teu amo te defenderá no momento oportuno. Serás, de certo modo, um estranho, um estrangeiro neste mundo de espertalhões e aventureiros. Tu sabes que aqui estás em aprendizagem, em renovação do caráter e edificação de uma sociedade justa e melhor. Certamente não encontrarás aceitação daqueles que estão a serviço da degradação e da ignorância. De alguma forma já estiveste em um momento do passado como eles no presente. És feliz porque já despertaste para a realidade e te encontras em ascensão penosa mais libertadora. Confia, mesmo que os outros ao teu lado desertem ruidosamente ou fujam em sigilo. Realmente é uma pena, mas recorda que, aonde se vá, leva-se a consciência vibrando e em processo de libertação da anestesia. Este é um período cruel, sem dúvida, mas ele foi construído pela tua e outras insensatezes no pretérito. Não receis esses efeitos e produze novos labores. Semeia o amor, que enflorescerá os teus sentimentos de busca da felicidade. Acende a estrela da esperança nos céus escuros do teu momento de provação e avança no bem, mesmo que estejas a sós, aparentemente a sós. Nunca vos abandonarei, asseverou o mestre. Não duvides da sua promessa, nem te deixes enfraquecer na luta. O Consolador é também o teu condutor, não apenas te diminuirá o pranto, sobretudo seguirá durante a tua convalescença. A vida sempre triunfa sobre o caos, que também faz parte da vida. O temor de qualquer natureza é treva, e a coragem bem pontuada e decidida é presença de Cristo vigilante no coração. Alma querida, não temas a ti mesma e entrega-te em paz a Jesus, sem passado, num presente atual de encanto, beleza e fé. Olha, gente, dias sombrios, dias tristes nós vamos ter. Lugares e pessoas que não vai agregar em nada em nossa vida, nós vamos passar. Nós vamos passar por situações tristes, temerosas, constrangedoras. Nós vamos passar por situações e pessoas que parece que não nos cabe, né? Que não tem nada a ver com a gente. Só que veja bem, todos nós estamos em evolução. Então, o que o texto vem dizer? Que aquele que hoje não te acompanha foi você no passado, né? O que eu quero dizer com isso? Você já teve no grau de evolução daquela pessoa, né? Aquela pessoa que hoje não enxerga como você vê, aquela pessoa, ela está no grau de evolução que um dia você esteve. Então, existe uma diferença de compatibilidade, existe uma diferença de conhecimento, de experiências. E quando a gente fala assim, nossa, por que aquela pessoa fez isso com a outra pessoa? Por que aquela pessoa fez isso comigo? Por que eu estou passando por isso? São situações permitidas por Deus. A gente não pode esquecer que nós temos o livre-arbítrio. Lógico que temos. Tem muita coisa que a gente passa que é culpa nossa mesmo. A gente vai lá e busca. Mas tem muita coisa que é necessário para o nosso crescimento. Eu falo sempre isso, né? Quando eu vejo que alguém faz algo que prejudica alguém, quando eu vejo uma pessoa usar outra pessoa, quando eu vejo situações de bebida, droga, prostituição. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, né, conhecendo uma pessoa, e a pessoa disse para mim assim, nossa, eu sou Uber, né? E tem pessoas que contratam Uber para poder se juntarem num hotel e fazer orgia. E eu, na minha cabeça oca aqui,
Eu falava, gente, as pessoas se unem assim do nada, elas se encontram pela internet, elas marcam o encontro pela internet, olha que absurdo. Nunca se viram antes, pedem um Uber, vão para um hotel, faz o que tem que fazer e depois sai de lá. Aí eu fiquei imaginando, olha o tamanho da selvageria do ser humano. Porque até um ser humano usar o outro para se satisfazer sexualmente já é barbaridade, já é selvageria. Né? O cara não usa raciocínio, a mulher não usa raciocínio, não, é só corpo e acabou. Mas quando pessoas se unem para fazer um troço desse, várias pessoas, pensa o tamanho da selvageria disso tudo. Pensa o tamanho da influência espiritual que negativa em cima disso tudo, né? Então, quando a gente percebe que o ser humano ainda está nesse estágio, né, que não liga para quem vai encontrar, o que vai fazer, a responsabilidade daquela energia toda, aí você olha para trás e fala assim, eu não acredito, isso aí é lá na época das cavernas, gente, né? Mas não, existe. Quando a pessoa estava falando isso para mim assim, eu falei, se eu fosse Uber, lógico que eu não aceitaria, eu perderia o dinheiro, eu ia ficar pobre, mais miserável ainda, porque tem coisas que eu não aceitaria de fazer, porque não bate mais com o que eu penso, né? É a mesma coisa de pegar um Uber, saber que a pessoa que vai entrar naquele carro ali vai traficar. Vamos lá, se fosse um caso desse, eu soubesse que eu ia pegar um traficante e colocar no meu carro, eu não colocaria, não estou no mesmo estágio que ele, por mais que seja um trabalho, eu não carregaria essa pessoa. Então, eu sou muito seletiva, eu tenho contato com várias pessoas, conheço, graças ao bom Deus, muitas pessoas pela internet, a gente vai conversando, agregando conhecimento, mas eu não tenho aquela coisa do qualquer um serve. Não, eu sou seletiva, eu vou conversando. Se a pessoa tem algo a me agregar, se a pessoa tem algo a colaborar, ou eu com ela, seja bem-vindo. Caso contrário, eu ainda estou muito longe daquele patamar de Jesus, né? Que ele ia atrás dos que bebiam, dos doentes e pessoas erradas, tal, que ele queria levantar essas pessoas. Não, eu ainda sou muito dura para algumas coisas, né? Então, não estou dizendo que quando eu falo de mim, eu não estou falando de espiritismo, estou falando a Patrícia, né? Eu estou dentro da doutrina tentando ser mais pacífica, ser mais flexível, mas tem coisas que não entram na minha cabeça, porque a gente já atingiu um certo grau que não dá para voltar atrás, não dá para poder se unir a pessoas, que nem eu vejo assim, nada contra, né? Cada um no seu grau de evolução, mas tem gente que para e fica sentado o dia inteiro falando do que aconteceu lá com a novela, né? Preocupado se o mocinho vai terminar com a mocinha no final, ou se vai virar trans, ou se não sei o quê. Conversas de novela para mim já não cabe mais. Eu adoro Crave a Rosa, encontrei lá na televisão, tô assistindo todo dia um pouquinho, porque aquilo me diverte, faz dar risada, mas lá eu sei que é fictício e pronto, né? Saio dali daquele mundo de dar risada e vou estudar, e vou falar de coisas que vão me agregar. Eu procuro isso no dia a dia, né? Agora tem gente que fica tão bitolada à televisão que mataram não sei quem. Aí fica conversando sobre aquela morte ali o dia inteiro, levando aquela energia negativa o dia todo para todo mundo. Então, tem coisas que nós já fomos. Um dia eu já fui daquela que ficava na frente da novela e olhava lá e chorava e falava, eu queria um dia um príncipe encantado igual aquele da novela. Já fui assim, né? Não posso criticar quem faz isso, porque já fui, já estive nesse estágio, já estive naquele estágio de ficar assistindo aqueles jornais que é puro sangue e depois ficar com medo até de botar o pé para fora de casa. Sim, mas depois que a gente vai passando por essas fases, já era. Né? Eu vim agora conversando com outro Uber da hidroginástica, eu chegando em casa, o Uber falou assim, a minha esposa, ela não trabalha, ela só cuida do nosso filho, e já é a segunda faculdade que eu faço. Eu falei para ele, olha, pela experiência própria, não deixe sua mulher para trás. Pegue ela e leve ela para uma faculdade também, porque vai chegar um momento que você vai ter tanto assunto, porque sua mente vai se abrindo diante do estudo, e ela vai ficar lá falando do filho que fez algo de errado na escola. O assunto dela vai ser só esse, que ela queimou o feijão, e aí vai chegar um momento que vocês dois não vão se entender. Porque as pessoas não é que precisam ser iguais, mas elas precisam ter afinidade de conhecimento, elas precisam ter os mesmos objetivos, os mesmos gostos, para que elas caminhem
juntas. Caso contrário, aquela incompatibilidade chega um momento, principalmente um casal, chega um momento que a corda arrebenta, porque um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, um acha que isso é certo, o outro acha que é errado e assim por diante. Então, eu já tomei tanto na cabeça nesse sentido, que sempre eu tô aprendendo e aprendi mais uma vez, né, que a corda sempre arrebenta, né, e ela vai arrebentar sempre pro lado daquele que tem mais consciência. O que tem menos consciência, ele vai seguir a vida dele normal. Ele vai achar que aquilo ali é normal e que o errado é você e que você está exigindo demais e que você é extremista demais. Mas lembra o que eu falei ontem, né? Enquanto o vento vem para cá e traz a manada toda junto, porque as pessoas são assim, né? Vai para onde o vento leva. Você que está ali com Jesus, que está tentando seguir o caminho reto, estreito, que é mais difícil, você vai ter que combater o vento e ainda vai ter que combater a manada toda que vem. Então, como que você faz isso? Outro dia nós falamos, né? Não adianta ficar batendo. Combater significa desviar, fazer como o rio faz, porque você sozinho não vai conseguir combater. Mesmo que você esteja cercado pelo seu bom amigo espiritual, mesmo que você esteja cercado com Jesus, crente, fervoroso, que Deus não te abandona, não adianta querer bater de frente. Você vai ter que dar a volta e ir embora. Deixa tudo isso passar. Não é fácil, mas é necessário. Quem quer evoluir tem que deixar o outro que não quer para trás e vai seguindo. Né? Você vai encontrar pessoas que vão te olhar e vão ter você como uma referência. Quando eu falo dos meus professores, o meu olho brilha. Eu amo meus professores. Outro dia eu estive conversando com o professor Orlando, que ele foi nosso professor de educação física quando a gente era pequeno. E eu falei para ele, professor, o senhor nunca deu aula para a gente, né, aquela aula da grade horária, de fazer exercício na quadra e tal, não. Mas ele era aquele professor de fanfarra, de desfile, então, e eu via ele com os outros meninos, com os campeonatos que ele se envolvia. E na nossa época, professor, a gente não podia conversar com o professor, né? A gente não conseguia chegar perto de um professor lá no pedestal e a gente aqui embaixo. Então, o professor Orlando, ele sempre foi muito amigo dos meninos, eu percebia aquilo, andava retinho, aquela postura toda, né? Eu lembro que eu era pequenininha e eu olhava para ele assim e falava, meu Deus, que professor grandão, né? Dava medo, ele tinha aquela voz altiva, né? Então, ao mesmo passo que eu tinha um receio do meu professor, eu tinha uma admiração de longe, de longe. Eu era apaixonada por ele, pelo professor Adalto, professor João, a minha diretora Maria Alice. Eu tinha a professora Beth Maiolino, que foi quem me ensinou a ler e escrever, né? Tive o professor Edson, que era de matemática. Eu odiava matemática, mas amava o professor. Em razão disso, eu acabei desenvolvendo um pouco a matemática, que eu sempre tive muita dificuldade. Então, assim, são pessoas que tinham um gabarito tão alto que eu achava que eu nunca ia alcançar aquilo ali. E quando eu me formei, quando foi necessário fazer o curso de pedagogia, porque eu já tinha feito magistério, já tinha feito estudos sociais, mas foi necessário fazer a reciclagem com pedagogia. Quando eu fui fazer pedagogia, falaram, o que você lembra da sua infância? Eu não lembrava das brincadeiras, eu não lembrava dos colegas, eu não lembrava de nada, eu só lembrava de quê? Da referência dos meus grandes mestres. Então eu fui fazer uma redação onde eu escrevia tudo o que eu tinha aprendido, a conduta, o exemplo, a referência, os valores, os princípios, tudo que meus professores passaram, eu tentei reduzir ali em algumas linhas, porque se eu ficar falando, eu vou falar a vida inteira, se eu escrever também, porque são o máximo, são pessoas que estavam bem alto e eu queria alcançar. Eu queria ser como eles, eu queria desenvolver como eles, eu queria um dia ser professora e meus alunos olharem para mim e falarem assim, nossa, aquela professora era brava, era rígida, era disciplinadora, mas eu aprendi isso, isso e isso com ela. Foi ela que me induziu, foi ela que me puxou, foi ela que me empurrou para que hoje eu fosse tal coisa. Né? Então, quando eu encontro com um aluno hoje, ele fala para mim assim, olha, eu estou me formando, olha, graças a você eu não entrei para as drogas, graças a você eu não virei uma piriguete de vila, graças a você hoje eu sou uma mãe, um pai, né? Eu encontrei com uma japonesinha, acho que até já falei isso em vídeo, né? Eu fui comprar uma camiseta na Ponte Rasa, cheguei lá na loja, aí eu peguei e falei para a menina, era uma camiseta daquelas de mensagem evangélica, eu adoro aquelas camisetas, né? Aí
eu falei pra menina, vê uma do meu tamanho, porque geralmente essas camisetas são tudo pequenininha. Aí ela, tá bom, professora, eu vou ver uma pra senhora, pode deixar. Deve ser G, né, M, dependendo do modelo. Falei, não, deve ser GG mesmo. Aí ela falou assim, quando eu era pequenininha eu achava que a senhora usava GG, mas hoje não, hoje eu tô quase do seu tamanho. Mas uma japonesinha desse tamanho assim, não tava tão grande. Aí eu falei, eu fui sua professora? Ela falou, foi. Aí falou de onde era, tal. Aí ela pegou e falou assim, professora, a senhora sabe que quando a gente era pequenininho, a senhora chegou brava na sala de aula, né? Porque seu marido, a senhora tinha pedido para ele cortar o milho e tal. E ele pegou e molhou a cozinha inteira. Quando a senhora chegou em casa, viu aquela cozinha toda molhada, a senhora ficou nervosa e voltou para a escola e acabou se abrindo com a gente. A senhora falou assim, olha, vocês nunca casem, porque marido só serve para fazer sujeira. E eu guardei aquilo, professor. Agora eu sou casada, eu entendo bem aquilo que a senhora falou. Eu falei, eu dava aula de geografia na época. Eu falei, quer dizer que geografia você não entendeu nada, né? Mas essa parte aí você guardou. Então a gente marca o aluno, às vezes, por uma coisa que a gente fala, sem pensar, né? Nós que temos um pouquinho mais de bagagem, temos que tomar muito cuidado em relação ao que a gente vai fazer com aquele que tem menos. Porque ele grava. Assim como eu gravei tudo que meus mestres fizeram, os meus alunos, eu tenho certeza que também uma coisa ou outra gravaram do que a professora falou. Nem que seja uma besteira na sala de aula, mas eles gravam. Então a gente tem que tomar cuidado, aquele que tem mais conhecimento, com o que vai fazer com o que tem menos conhecimento. A gente pode empurrar, a gente pode puxar, mas tem que saber como a gente vai fazer isso, né? A lei do progresso é essa, é um trazendo o outro. Para isso que a gente tem a convivência com vários tipos de grau, né, de evolução espiritual. Mas tem que tomar o cuidado, porque se a gente ficar com aquele que está atrasado, atrasado a gente vai ficar, né? Minha mãe falava, tem dó do coitado, coitadinho você fica. Então, a gente pode ajudar, mas a gente não pode ficar ali, né? A gente tenta trazer, não quer? Então tá bom, fica aí que eu vou seguir, né? O anjo de guarda faz isso com a gente. Ele ajuda. Quando ele vê que você não quer, ele cruza os braços e fala, tá bom, então faz aí o que você quiser, depois você me chama, né? A gente vê o estrago, o que a gente pode consertar. Então é mais ou menos assim. Não é para se ter medo para enfrentar o novo. Não é para se ter medo. Mas se tem, enfrente mesmo assim. Porque essa é a ordem, essa é a vontade de Deus. Que a gente enfrente os nossos obstáculos de uma maneira ou de outra para que a gente possa alcançar a evolução espiritual. Não pode se deixar abater pelo passado, porque o passado passou. Deixa ele lá. Acabou aquele ciclo, fica lá. Novos ciclos, novas oportunidades vão chegar. Elas vão te assombrar, vai ser coisas novas que vão ofuscar seus olhos. Você vai falar assim, poxa, será que eu dou conta? Vai, tenta, porque é nova oportunidade de você subir. Mesmo que sejam coisas que você não conhece, enfrenta, porque é a oportunidade que Deus está te dando para que você vai evoluir. Agora, se por medo eu continuo ali com aquele pezinho enraizado lá no passado, eu não vou sair daquilo ali. E aquilo vai impedir que eu cresça, que as pessoas que estejam em minha volta permaneçam na mesma. Ou seja, eu estou passando por uma vida e não estou vivendo. É jogar fora uma encarnação e várias oportunidades de crescimento e aprimoramento espiritual. Então vamos lá. O nosso Deus, ele foi bem claro, né? Nós estamos aqui para não temer, porque Ele está conosco o tempo todo. E quando Deus disse isso através de Jesus, através dos amigos espirituais, que a gente não estaria só, Ele sabia muito bem que um dos medos do ser humano seria esse, o de ficar só. Eu tenho muito medo disso. Eu não vou mentir. Eu tenho muito medo de ficar sozinha. Mas quando eu penso que estou sozinha, aí vem. A ajuda vem de todos os lados. O conforto, o auxílio, a presença de amigos, de pessoas até estranhas que chegam de repente na minha vida. Então, eu sou uma que eu posso dizer, não precisa ter medo. Ninguém está sozinho. Fiquem com Deus, gente.